E aí, tudo bem? Ótima tarde para você. Nós estamos começando mais um De Bem com Você e hoje a gente vai conversar sobre zoonoses. Cerca de 60% das doenças infecciosas humanas têm a sua origem nos animais. Segundo a Organização Mundial da Saúde, existem 200 tipos conhecidos de zoonoses, representando um grande problema de saúde pública no mundo inteiro. No programa de hoje, nós vamos saber sobre alguns tipos de zoonoses. A agricultura e a pecuária são setores essenciais para a economia do nosso país. E justamente por isso, algumas doenças são derivadas de certos animais, as chamadas zoonoses. E para falar sobre esse assunto, eu converso com a coordenadora do Centro de Estudos em Clínica e Cirurgia de Animais, a Viviana Xavier, Centro de Animais aqui da PUC Minas. Tudo bem, professora? Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada por aceitar participar com a gente. Eu que agradeço novamente o convite, fico muito feliz em estar aqui com vocês novamente. Professora, comece então explicando para a gente já falou aí rapidamente, mas se puder dar um conceito mais amplo, né, mais completo aí do que são as zoonoses. Isso. Zoonoses, a definição básica da zoonose, são doenças que podem ser transmitidas do homem para o ser humano, para o animal, né, do ser humano para o animal, ou do animal para o ser humano. Então, é uma via de mão dupla. A gente pode ter algumas doenças que são exclusivamente do animal, mas que podem acometer o ser humano, e doenças que são advindas do ser humano que acometem também o animal. Então, tanto a doença advinda do ser humano para o animal ou do animal para o ser humano tem esse conceito definido como zoonoses. E qual doença que passou já do ser humano para o animal que a gente pode dar aí um exemplo para os nossos telespectadores? São várias, né? A gente tem, por exemplo, zoonoses que são transmitidas de forma direta. O que é essa transmissão direta? Talvez por saliva, por secreção, por urina, aquelas que são contatos mais próximos ali, secreções do próprio corpo que são transmitidas para o animal. Um exemplo clássico disso é a leptospirose, que ela precisa de um vetor para infectar o homem, que seria a urina do rato. Mas se o homem está positivo e essa urina possui ali o agente infeccioso, e se ele entrar em contato com o animal, pode haver ali o contágio desse animal também. A esporotricose, né, que é um fungo advindo ali da terra, onde o ser humano pode transmitir para o animal por forma direta, e o animal para o homem também por forma direta ou indireta, por exemplo, como mordedura, arranhadura desses animais. A toxoplasmose também é uma outra doença que pode ter esse aspecto de via de mão dupla, assim como a raiva também é uma doença que também pode ter essa transmissão, tanto homem quanto animal. Então, vamos falar aí um pouco mais sobre essas doenças ao longo do programa, mas eu queria também que a gente definisse, explicasse um pouco a respeito desse conceito que é o equilíbrio ambiental, né? Por que a gente precisa desse equilíbrio ambiental para a gente viver bem sem doença? Isso, acho que quando o paciente tem o seu ambiente bem estabelecido, aqueles vírus, bactérias ou até mesmo fungos estão se adaptados àquela temperatura, aquele ambiente, aquele animal. Quando o ser humano ele adentra para dentro daquele ambiente e há ali um desequilíbrio naquela população, principalmente doenças que têm vetores, por exemplo, leishmania é uma delas, né? Ou doenças como a febre maculosa, que possui o carrapato como um vetor, esses vetores podem entrar para dentro de domicílio e gerar ali, então, uma zoonose, levar a doença que era daquele ambiente para um ambiente ambiental ali da pessoa, né? O hospedeiro, aquele vetor que sai do ambiente dele, que era equilibrado, ele vai para a direção ao domicílio daquela pessoa, né? Porque normalmente o domicílio não deveria estar ali, deveria ser em outro local.
aquilo era uma área rural e hoje vem se tornando uma área urbana, esse vetor pode estar dentro do domicílio e passar então a doença para essas pessoas que convivem ali com a família, né, em questão. Acho que a gente ainda não tem um vídeo, mas nós conseguimos um vídeo da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, ilustrando exatamente isso. Quando tiver, os meninos vão me avisar, a gente exibe esse vídeo, porque fala exatamente como o vídeo já está, então a gente vai assistir o vídeo, professor, e na volta a gente vai falar dessa interferência na nossa vida. Vamos ver. Os vírus são os seres mais abundantes do mundo e estão espalhados por todos os ecossistemas. A Amazônia, por exemplo, é considerada a região com a maior diversidade e abundância de vírus no mundo. Na floresta, eles estão em equilíbrio com seus hospedeiros, infectando-os quase sempre sem lhes causar mal. Porém, a transmissão de vírus entre animais e pessoas tende a ser um fenômeno cada vez mais frequente. E isso se deve justamente à ação humana. Vírus adaptados a um animal podem circular por milhares de anos sem serem notados, até entrarem em contato com o ser humano. O desmatamento, o garimpo e a transformação de ambientes florestais em pastos ou áreas agrícolas aumentam o risco de seres humanos entrarem em contato com animais hospedeiros de vírus desconhecidos. Uma das explicações para isso é que a degradação ambiental diminui a variedade de espécies locais. Sem predadores naturais, algumas espécies, muitas vezes reservatórios de vírus, se reproduzem de forma descontrolada. Com o aumento da população desses animais, também tornam-se mais abundantes os vírus que eles carregam. Antes restritos ao ambiente florestal, agora eles têm mais proximidade com seres humanos. É o que os cientistas chamam de quebra de barreira. Um vírus, antes transmitido apenas entre animais, adapta-se geneticamente e passa a infectar pessoas. Foi assim com os vírus responsáveis por algumas doenças que hoje acometem a humanidade, como Ebola e AIDS. Também foi assim com o novo coronavírus. A quebra de barreira também pode acontecer quando os vírus se adaptam a insetos, como os mosquitos. Transformados em vetores, eles transportam esses agentes infecciosos para os seres humanos, como aconteceu com os vírus da Zika, dengue e chikungunya. Mas a quebra de barreira, normalmente, só acontece quando há interferência humana em um ecossistema que antes funcionava em equilíbrio. Das milhões de espécies de vírus existentes, o Comitê Internacional de Taxonomia dos Vírus tem catalogadas menos de 7.000. O aumento do desmatamento observado na Amazônia e em outras regiões do mundo pode levar os seres humanos a terem cada vez mais contato com animais hospedeiros de vírus e contrair doenças desconhecidas como a Covid-19. É isso, né, professora? Esse vídeo fala, ilustra o que a gente estava dizendo aí, um invadindo o espaço do outro, levando a esse desequilíbrio, né? Isso, eu acho que o grande desafio nosso, né, da saúde única, é esse olhar onde tem que ter um ambiente, porque a socialização com o animal, ela não vai ser mais desfeita, a gente precisa do animal como meio socioeconômico, daquele animal com um contexto ali emocional, né? Nós precisamos dos animais, assim como os animais precisam do ser humano. Existe uma relação entre essas duas espécies. Alguns vírus, assim como bactérias e alguns parasitas, eles podem se tornar adaptáveis e aí as doenças começam a surgir. Então, essa adaptação viral, adaptação bacteriana, parasitária, é que geram aí vírus que podem alçar desde o desenvolvimento naquela população até ganhar níveis mundiais, como a gente viu o coronavírus, né, que hoje se tornou uma pandemia. Em alguns locais já foi controlado, mas outros hoje ele ainda continua como uma epidemia. Então, alguns desses vírus, dessas bactérias ou protozoários, esses parasitas, podem se tornar super agentes infecciosos, podem sofrer uma mudança genética, e aí essa mudança genética pode acontecer de diversas maneiras, em diversos momentos, e eles vão se adaptando e vão se ressurgindo, né?
Então, doenças que já estavam controladas voltam a surgir novamente por essa mudança viral, genética ou até mesmo de bactérias, que eu acho que hoje nós olhamos pouco para as bactérias, mas o uso indiscriminado de antibióticos sem a indicação correta vem criando bactérias aí super resistentes, no qual hoje a gente tem muita dificuldade em combater. Desde o ser humano, assim como nos animais, né, nós temos esse desafio desse controle de agentes infecciosos que se tornaram mais resistentes ao tratamento. Viviane, você fala uma coisa aí que é super importante, eu acho que tem que se falar muito, tem que se pesquisar e tem que se trabalhar muito junto ainda, que é a saúde única, né? Médicos e médicos veterinários têm que trabalhar de forma mais integrada, né? Como é que está isso? Sim, hoje essa visão ela já acontece, não só a medicina, com a medicina veterinária, a biomedicina também é um olhar diferente. Nós precisamos de equipes multidisciplinares e de profissionais multidisciplinares para que a gente possa abordar a doença de forma mais assertiva. Nós vimos isso aí com o coronavírus, a participação de médicos veterinários, nós somos incluídos ali como agentes de saúde, né, no auxílio. As nossas empresas de vacinas produzindo vacinas para o ser humano, assim como os biomédicos, né, os biólogos que entraram para fazer a adaptação, reconhecimento desse vírus e identificar de forma genética o vírus, até mesmo as mutações que ele vem sofrendo. Então, esse olhar único, né, porém de vários profissionais, faz com que a gente possa chegar em lugares um pouco mais rápido. Então, a gente viu aí a formação, a disponibilização da vacina, porque tiveram diversos profissionais envolvidos aí no desenvolvimento dela. E assim tem que ser com todas as doenças, né? O médico veterinário ele tem que andar em parceria com a medicina, assim como a biomedicina e a biologia, porque nós precisamos do controle ambiental, nós precisamos do animal para a alimentação da população e nós precisamos prevenir as doenças, né? Então, sozinho a gente não consegue ter aí um controle ambiental tão eficiente quando comparado com essa equipe multidisciplinar. Maravilha. Então, assim, eu vou ter que interromper a nossa conversa rapidinho para a gente fazer um intervalo. Daqui a pouco a gente volta falando mais, tá bom? Okay. Olha, a gente vai para o intervalo, mas é bem rapidinho. Hoje a gente está falando sobre as zoonoses. Continue com a gente. Já estamos de volta com o De Bem com Você e antes de seguir com o programa, eu quero te falar sobre este código que fica na tela aqui ao longo do nosso programa. Se você for com seu celular até ele, você será direcionado para a página da campanha dos devotos de Nossa Senhora da Piedade. Mas atenção, a gente sempre fala, né, para direcionar a câmera do celular, mas você precisa ter o aplicativo, viu? E lá você vai conhecer todas as campanhas que ajudam as obras da nossa arquidiocese. Se puder, nos ajude e contribua, tá bom? E hoje o De Bem com Você está falando sobre zoonoses. E quem conversa com a gente sobre esse assunto é a Viviana Xavier, professora e coordenadora do Centro de Estudos em Clínicas e Cirurgias de Animais da PUC Minas, unidade de Betim. Viviana, então, eu queria falar com você a respeito das vacinas, né? Qual que é a importância dessas vacinas hoje, principalmente de raiva, né? Que a gente tem aí disponível pelo sistema público. Qual que é a importância dessa vacina aí para acabar com essa zoonose e impedir, né, que ela volte? Porque ultimamente tem tido alguns casos de raiva na nossa sociedade. Isso, e a raiva é uma doença letal, né? Nós não podemos esquecer disso, principalmente nós médicos veterinários que trabalhamos de forma direta com a secreção de saliva, né? Às vezes a gente tem que introduzir a mão em locais onde esses vírus estão em replicação, então isso é extremamente importante para o médico veterinário, não só a vacinação dele mesmo, assim como a vacinação dos animais que ele acompanha. A vacina ela é extremamente importante para qualquer doença que exista vacina, não são todas, né? Os vírus são mais fáceis aí da gente conseguir a produção de vacina, vê dificuldade para protozoários, a gente, por exemplo, não consegue desenvolver uma vacina com tamanha eficácia para a leishmaniose visceral canina, nem para a leishmania humana,
Mas os vírus, ele possuem essa característica de gerar anticorpos eficientes para evitar a doença na pessoa e o dissemínio essa disseminação aí desses vírus para outros animais e até mesmo para outras pessoas. Então, a vacina, ela colabora com a redução do número de casos e o controle do local daquela doença. Nós vimos isso aí com diversas doenças, assim como a febre amarela, nós vimos também o coronavírus agora, apesar de a gente não ter identificado isso como uma zoonose, ainda está em pesquisa, né? Nós temos diversas vacinas aí que são de agentes virais que têm proteção significativa, cerca de 90%, 95% até 99% de eficácia dessas vacinas. Então, uma das formas de fazer a prevenção é se vacinando. Além da educação, né? A saúde precisa de levar a educação para o ambiente que aquela pessoa se encontra. A educação chegando nesse ambiente gera uma mudança de pensamento e uma mudança ambiental. E levar também a vacinação quando possível e de preferência de forma gratuita ou acessível. Também a gente não adianta ter uma vacina no qual o valor dela é oneroso para o animal, porque a gente vai ter que escolher ali qual animal que vai ser vacinado ou não. Então, as vacinas têm esse papel de ter um custo mais baixo e acessível a todos. Tanto que nós temos a vacinação de raiva de forma gratuita, né, pelo Estado, né, pelo sistema aí de saúde, que ninguém paga, né? Quando tem época de vacinação, foi até recente agora, as pessoas podem levar os seus animais nas campanhas e realizar a vacinação para que haja essa quebra aí de disseminação do vírus. E você falando aí das vacinas, de custo de vacina, questão para o próprio animal, me lembrou muito a vacina contra a leishmaniose, que é uma endemia que já, né, é uma realidade nossa. E eu queria saber de você o seguinte, é ainda uma vacina de custo muito elevado, com uma eficácia questionável, né? A porcentagem dela é questionável. Alguns veterinários aconselham, outros desaconselham. E ela tem efeitos colaterais importantes, tanto para o animal, principalmente se é naquela primeira fase que ele tem que tomar. Me corrija se eu estiver errada, mas quando ele vai tomar a vacina, são 3 doses, né? Acho que mensais, uma por mês, depois uma dose anual. Só que o animal fica muito debilitado, claro que vai variar de animal para animal, mas em geral ele fica bastante debilitado e tem essa questão da eficácia da vacina. Eu acho que casa com isso que você falou, né? De custo, de ser mais acessível. Como que fica uma situação como essa, que ainda é uma vacina que está tão distante, né, da grande população? Da realidade. Da realidade, né? E se ela resolveria o nosso problema aqui em Belo Horizonte? Isso. A leishmania é o nosso maior exemplo aí de zoonose e de desequilíbrio ambiental. Nós, em Betim, atendemos uma quantidade assim, significativa de cães positivos para leishmaniose, né? E no qual a gente trabalha aí controlando a doença, porque ela não tem cura, ela tem um controle. A leishmania, quando ela acontece esse desequilíbrio, ela é uma zoonose com vetor, então ela acontece de forma indireta, não é o cachorro que vai transmitir diretamente para o homem, e nem o homem diretamente para o animal, e sim o vetor, que é o flebotomínio, então é a picada do vetor. Então aquela conversa de retirar o animal do ambiente quando está positivo já se mostrou extremamente ineficaz, porque o vetor continua. E o vetor precisa de se alimentar, então a próxima alimentação dele pode ser o ser humano que se encontra naquele ambiente. Então a primeira coisa da leishmania não é a vacina, é o controle ambiental. Existem diversas maneiras de a gente controlar o ambiente para que o vetor não esteja naquele ambiente, né? Então, a gente controlando o vetor, a gente reduz ou até mesmo elimina a leishmania do nosso meio. Então, controlar o ambiente é extremamente eficaz. Repelentes, né? Então, tem repelentes que o flebótomo vem para picar ali o animal, ele morre. Então, ele é flebotomicida, ele mata esse vetor. Se a gente está matando o vetor, a gente diminui a incidência da doença no ambiente no qual o animal está. Essa vacina, por ser de protozoário, ela produz uma resposta diferente daquela viral, que a gente precisa de anticorpos. Então, vamos pensar que o vírus vai introduzir ali no cachorro ou na pessoa e a gente está cheio de anticorpos como armas protetoras. Então, esse anticorpo se liga a esse vírus e impede a sua replicação, a sua introdução na célula
no qual ele vai se replicar. Quando a gente está falando de protozoários, a resposta que combate a doença é uma resposta de célula. Então, essa vacina, ela estimula isso, a resposta celular. Porque a leishmania, ela vai se replicar dentro da célula do animal, que é a célula de defesa, que é o macrófago, que é a primeira célula ali que iria distribuir outras doenças. Então, ela entra para dentro dessa célula de defesa, replica, depois rompe e vai infectar outras. E eu preciso de ter um macrófago extremamente eficiente para matar essa leishmania. Então, a vacina, por ela ter essa especificidade, estimular uma resposta celular e não somente a humoral com a produção de anticorpos, a forma de produção é diferente, por isso que onera o custo. Então, ela não vai impedir a entrada da leishmania, ela vai impedir que esse paciente adoeça, tenha sinais clínicos. Então, não é uma vacina que vai diminuir a incidência ali, por exemplo, do ambiente que está, mas ela vai impedir animais doentes que aumentem a carga protozoária ali da leishmania, que outro flebótomo possa vir se contaminar. Então, ela faz parte de um processo no controle da doença. Mas os repelentes e o controle ambiental são os que produzem maior eficiência quando a gente está falando aí de combate à leishmania. Mas ela faz parte do processo. Eu vacino, eu indico a vacina, eu vacino a minha própria, meu animal, né? Eu tenho um animal, uma cadelinha, ela é vacinada, e eu indico para todos os pacientes. Se eu tenho a possibilidade de evitar a doença no meu paciente, por que não fazê-lo, né? Toda vacina, seja ela viral, de protozoário, até mesmo vacinas que são para fungos, né, que tem algumas que a gente utiliza na nossa rotina, tem um efeito adverso. Nós vimos isso com a do coronavírus, né? Eu passei muito mal quando eu fiz a vacina, mas a gente tem forma de evitar. Conseguimos fazer fármacos que precedem a vacinação para tirar esse desconforto. Então, os efeitos adversos da vacina hoje são mínimos, porque a gente já sabe que ele pode acontecer e a gente tem esse controle mais próximo junto ao responsável do animal. Viviana, e em relação aí, voltando um pouco falando sobre a raiva, eu queria saber, assim, houve um aumento no número de casos aqui em Belo Horizonte, na nossa região. Eu queria saber se isso foi descuido dos próprios donos dos animais, dos tutores que deixaram de fazer a vacinação. Foi uma responsabilidade também do poder público, né? Porque ficou um tempo sem a campanha de vacinação. O objetivo não é achar o culpado, é entender o que aconteceu para que a gente possa reverter a situação. É nesse sentido que eu estou te perguntando. Isso. Eu sempre volto na tecla, né? Falta de informação. Às vezes a educação ambiental, ali, a educação em saúde, ela precisa ser inserida naquele ambiente onde teve o caso de raiva. Talvez o descuido daquele produtor que deveria ter vacinado o seu gado, o seu rebanho, e ele não fez, e aí a doença volta a surgir naquele ambiente no qual estão aqueles animais. A negligência, talvez, dos tutores, por não ouvir mais de raiva, falar, não preciso mais fazer a vacinação do meu animal, porque eu nunca mais ouvi falar sobre raiva, é um custo a mais para ele. Ou ele fala, não preciso, porque eu não vejo mais no meu ambiente, então a doença torna-se esquecida por alguns. E a gente precisa lembrar que ela só está esquecida porque tem esse processo de vacinação. Então, catapora mesmo, a rubéola no ser humano, sarampo. Então, quando a gente volta a vacinar a população, a gente reduz o número de casos e essa doença entra no esquecimento. E graças a Deus por isso. Quando ela está esquecida é porque ela está controlada. Então, a raiva precisa, sim, ser esquecida, mas com controle epidemiológico. A gente precisa fazer a vacinação. É extremamente importante. Precisamos fazer a vacinação anualmente no meu cachorrinho, no meu gatinho? Não, se ele tem controle com o médico veterinário, se o ambiente é controlável, você pode usar aí intervalos um pouco maiores que esse paciente continua tendo a sua proteção. É só a gente dosar ali a quantidade de anticorpos, quantificar se ele tem proteção ou não. Se o meu cão é errante, se ele sai para a rua, né? Se ele tem acesso à rua, se tem acesso a outros animais, não só cão, né? Se eu tenho acesso ao gado, se eu tenho acesso a bovino, a pequenos ruminantes, a herbívoros, ali, se tem um ambiente com outras espécies, é obrigatório, mandatório a gente fazer a vacinação. E não só no cão, no rebanho também, né? Os produtores sabem que é necessário fazer a vacinação e a gente precisa levar esse conhecimento a essa população.
Não só porque é obrigatória, mas porque é uma doença letal. Eu recebi agora no meu WhatsApp uma criança de 2 anos no Maranhão que contraiu raiva e veio a óbito. É uma doença que mata, ela não tem cura, né? Então, isso é importante não só para aquela pessoa que tem o seu animal, como para a própria proteção da vida dela. Então, a vacinação faz com que essas doenças se tornem esquecidas, mas elas, mesmo estando esquecidas, não significa que eu não precise vacinar o meu cachorro, o meu gato, o meu rebanho, no qual eu tenho em casa e sou responsável por eles. Obviamente que alguns veterinários vão falar que tem que ser anual, outros vão falar que tem que ser a cada 3 anos, segundo guidelines de vacinação. Não tem problema, desde que ele esteja acompanhado e o ambiente seja equilibrado. E esse cachorro não tem, obviamente, acesso à rua a outros animais de forma descontrolada. Então, quem faz essa análise é o médico veterinário responsável. Quando não tem, é o poder público quem disponibiliza essa vacinação e cabe a nós, assim, eu que tenho animal e as pessoas que estão assistindo também, fazer esse controle, né? Já que a gente tem a possibilidade de controlar, por que não fazer? Devemos sim pensar num todo, no meu animal, no meu vizinho, em vocês que estão assistindo, e se eu tenho a possibilidade de vacinar e eliminar essa doença ou diminuir a incidência dela para que ninguém morra, eu vou fazer sim, porque eu tenho que pensar no outro, né? Tá certo. E assim a gente encerra mais essa etapa do programa, tá? Só um instantinho. A gente vai para o intervalo e na volta a gente segue conversando aí sobre a zoonose. Estamos de volta com De Bem com Você e hoje a gente está falando sobre as zoonoses. Participou primeiro a professora veterinária, professora e veterinária Viviana Xavier, e agora eu converso com a doutora Sandra Gomes de Barros. Ela é infectologista e professora do curso de medicina da Universidade Santo Amaro, a Unisa. Boa tarde, professora, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Boa tarde. Professora, a gente conversou inicialmente, como eu disse, com uma veterinária, e ela falou um pouco das zoonoses sob esse ponto de vista. E eu gostaria de falar com a senhora sobre o ponto de vista da saúde humana, né? Quais são as principais zoonoses aqui no Brasil? Olha, nós temos diversas zoonoses de grande importância, como a brucelose, a febre amarela, a dengue, a zika, leishmaniose, leptospirose, toxoplasmose, larva migrans, enfim, nós temos bastante doença, transmitida entre os animais e os homens. Recentemente, a gente fez um programa sobre doenças tropicais e as zoonoses estão inseridas dentro dessas doenças tropicais, correto? Sim. E, doutora, como que funciona hoje? Qual é a zoonose mais preocupante no Brasil? É a dengue? Então, nós temos essas zoonoses endêmicas no Brasil, algumas sazonais. A dengue é uma das principais, agora está chegando o verão, tem os mosquitos. Então, a dengue ela acaba sendo uma das mais importantes, E agora, a dengue parece que ela tem ciclos, Anos que ela Sim. que ela eclode mais. A previsão para essa passagem de 2021 para 2022 é uma previsão de um ano com maior incidência de dengue ou não? Sim, é uma doença que a gente tem sazonal aqui no Brasil e nas épocas no país tropical, como o nosso, a gente espera que sim mesmo. Doutora, a senhora imagino que tenha ficado muito envolvida aí com o coronavírus desde o início da pandemia, Muito requisitada para falar a respeito. E a senhora percebeu que houve um descuido em relação a essas zoonoses e uma proliferação delas, ou isso não aconteceu desde o início da pandemia? O que a gente acredita é que as pessoas envolvidas nos dados epidemiológicos voltaram o seu olhar mais para a pandemia. E realmente os dados ficaram subnotificados em relação à dengue. Sim,
por falar em dados subnotificados, né? O que se tem hoje de pesquisa? A senhora citou aí algumas doenças, como a brucelose, a dengue, própria zika. O que tem hoje de pesquisa no sentido das zoonoses aqui no Brasil, né? Para ajudar a entendê-las, ajudar a encontrar uma solução, uma saída para essas doenças? Então, tudo isso, todas essas doenças, né, envolve a saúde pública, né, envolve saneamento básico, envolve educação em saúde. Então, se tem trabalhado nessa frente, né, da informação em saúde e também favorecimento das áreas menos favorecidas em relação ao saneamento básico, para evitar o acúmulo de lixões, que vai acumular vetores, né? E proliferar todas essas doenças, desde as picadas de mosquito, a também acúmulo de águas paradas e também a leptospirose, né? Que é bem frequente também entre a gente, com acúmulo aí de lixo, a proliferação de ratos, roedores. Então, a gente tem trabalhado nessa prevenção, nessa educação em saúde e tentado melhorar as condições socioeconômicas dessa população, né? Uhum. E a gente pode falar que existem zoonoses que são predominantes em determinadas áreas do Brasil, a região norte, região sul do país, centro-oeste, sudeste, ou não? Sim. A dengue, por exemplo, no Nordeste é o ano inteiro, né? Então, tem algumas regiões do país em que as doenças são comuns o ano inteiro. Uhum. E aí, por falar em doenças, eu separei algumas. Eu gostaria que a senhora falasse para a gente a respeito delas. A senhora até citou de algumas delas, né? A raiva, eu não sei a situação aí no estado de São Paulo, de onde a senhora fala, mas aqui em Minas a gente voltou a se preocupar com essa doença, né? Ela estava controlada, mas houve um descuido na vacinação dos animais e ela voltou. Como que é esse cenário da raiva aí também na região onde a senhora está falando com a gente? Então, na verdade, o governo, né, tem alguns centros de controle de zoonoses distribuídos, né, em vários municípios do país. E esses centros são responsáveis por esse controle, né? Tem muito animal na rua, muito animal doente, então é preciso também ter uma educação em saúde para as pessoas poderem fazer a notificação a esses centros para poder fazer o resgate desses animais doentes que estão na rua, para que eles possam receber um tratamento nesses centros de zoonoses que existem aí exatamente para esses cães abandonados, etc e tal, porque a raiva ela é tanto provocada pela mordida do morcego como do cachorro infectado. Então, no caso, a gente tem um acúmulo, né? Um número maior de cachorro na rua abandonado e que vão transmitir essas doenças através da saliva, né? Desses animais. Doutora, a questão também tão importante quanto a raiva é a leishmaniose, uma doença que, embora exista vacina para os animais, é uma doença ainda muito preocupante, né? O que a senhora tem a dizer para a gente em relação a isso? E no caso da leishmaniose, a minha pergunta vai além, porque ela é um pouco mais preocupante porque existem tipos, né? E eu não sei se a população tem consciência desses tipos de zoonoses, de leishmaniose, perdão, e se todas são transmitidas da mesma forma, como que é a questão da leishmaniose no Brasil? A leishmaniose, ela é uma doença provocada pela picada do mosquito também, né? Conhecido como mosquito palha. E é muito importante as pessoas terem a noção de que existem realmente vários tipos de leishmaniose. A leishmaniose cutânea, a leishmaniose visceral. E essas doenças, a cutânea, por exemplo, é bastante mutilante, né? Que ela deforma a face das pessoas. Então, é uma doença que existe tratamento,
existe todo o cuidado, toda a prevenção, e seria importante, né, as pessoas terem essa noção de educação em saúde em relação a esse tipo de doença, que são essas doenças infecto-parasitárias, são todas doenças que a gente pode prevenir, ou com cuidados, ou com vacinas. Sim, e no caso da leishmaniose, só existe a vacina para os animais e ela não é disponibilizada pelo sistema público de saúde, né? Um agravante aí para todos nós. Exatamente. Doutora, e os outros tipos de leishmaniose, quais são? O que a senhora pode dizer mais a respeito? A leishmaniose, ela pode ser cutânea, né? Atinge a pele com várias lesões que podem fazer deformações na face, pode aparecer nódulos por todo o corpo. E também nós temos a leishmaniose visceral, que é chamada calazar, né? Que é uma doença mais sistêmica, mais avançada. E é uma doença que tem predominância em algum ponto específico do nosso país ou ela aparece por igual em todo o Brasil? No Nordeste, a leishmaniose ela é mais frequente. E isso é consequência dessa invasão do meio selvagem, do meio rural para esse ambiente urbano? Sim, e isso precisa ter um controle, né? Precisa ter uma gestão para que não ocorra a disseminação de tantas doenças. Uhum. Doutora, e como que fica o papel da saúde? Eu digo, a gente conversou isso até com a professora Viviana, dessa integração entre médicos, médicos veterinários e demais profissionais da saúde, né, no sentido de estudarem essas doenças mais a fundo, de uma maneira mais integrada. É que, na verdade, todas essas doenças, né, elas já existem há algum tempo e o que a gente precisa é fazer uma gestão de controle e prevenção e educação em saúde para a população. Que as doenças elas vão eclodir à medida que você não tem o conhecimento sobre a prevenção, sobre os cuidados, né? A gente teve agora um exemplo com a Covid, que foi exatamente isso, morreu muita gente. A taxa da mortalidade ela superou realmente todas as expectativas, mas tudo isso se deu exatamente porque no começo da pandemia não houve uma gestão adequada dessa pandemia em relação à prevenção, a fazer um fechamento de áreas, fazer fechamento de aeroportos. O uso das máscaras mesmo aconteceu numa fase muito tardia. A vacina também chegou numa fase muito tardia. Então, você veja que depois que todas as medidas foram tomadas, a gente percebeu que houve realmente um controle da situação. Então, tudo que é bem gerido, tem uma gestão, você consegue um controle maior. Sim. Eu acredito que é para todas essas doenças, né? Com certeza. Doutora, então a gente vai fazer uma pausa aqui na nossa conversa, daqui a pouquinho a gente continua, tá bom? Tá ok. E nós vamos para mais um intervalo. Hoje nós estamos falando sobre zoonoses. Nosso intervalo é rapidinho, eu volto já já. Tudo bem com você? Já está de volta e hoje nós conversamos sobre zoonoses. Participa conosco a doutora Sandra Gomes de Barros, ela é infectologista e professora da Universidade de Santo Amaro, a Unisa, em São Paulo. Professora, eu gostaria então que a gente falasse um pouco mais a respeito de algumas doenças. A senhora falou aí a leptospirose no bloco anterior, né? Queria que a senhora falasse um pouco mais sobre essa doença, detalhasse ela para a gente. A leptospirose é uma doença transmitida por ratos, né? Principalmente as pessoas que têm contato com a urina e com as fezes do animal contaminado. É uma doença que pode ter sintomas clínicos que podem variar desde sintomas leves até uma fase bem grave da doença, levando até o óbito. Então, é uma doença transmitida por ratos, então está envolvida aí
também com a parte socioeconômica e sanitária, né, da população. Então, é muito importante as pessoas não acumularem lixos, né, próximo às suas residências, para que não tenha a presença desses roedores, que são os principais transmissores da doença. Sim. E o paciente que adoece com essa doença, com a leptospirose, ele pode ter desde sintomas virais, né, sintomas de gripe, uma coriza, um mal-estar, dores no corpo, até realmente uma fase bem grave da doença, quando está com acometimento do fígado e dos rins e também dos pulmões. Né? Podem ter hemorragias graves, evoluir para uma insuficiência renal, com necessidade, inclusive, de tratamento dialítico. E essa evolução é rápida, doutora? Tudo vai depender, na verdade, do hospedeiro, né? De quem é essa pessoa, quem é esse paciente. Vai depender da imunidade, do estado dele e dos cuidados iniciais que ele recebeu logo no início da doença. Uhum. Outra doença, outra zoonose muito falado é a toxoplasmose. Eu queria que a senhora falasse para a gente a respeito dela, se existe integração dela com outras doenças, né? Pacientes de outras doenças, eles têm mais propensão a ter uma toxoplasmose, por exemplo? Certo. A toxoplasmose, o principal hospedeiro intermediário são os gatos, né? A transmissão vai se dar pelo contato direto com as fezes desse animal contaminado. A toxoplasmose, ela pode acontecer no paciente imunocompetente, né? E muitas das vezes, se não tiver muitos sintomas, não há necessidade de tratamento. A gente pode tratar o paciente que possa apresentar alguns sintomas. Mas essa doença é uma doença muito comum nos pacientes imunossuprimidos, os HIVs, né, que têm AIDS. E é uma doença que pode provocar um sintoma neurológico importante, com déficit focal, déficit motor, e precisa realmente iniciar o tratamento empírico o mais precoce possível para evitar as complicações da doença. É uma doença que tem cura ou ela é uma doença crônica que tem um controle, um tratamento? Não, a toxoplasmose é uma doença que tem cura, um quadro agudo que pode curar com tratamento adequado. Uhum. Doutora, e a gente fala muito da febre amarela, vez ou outra ela volta, né, aos noticiários. Explica para a gente a febre amarela, como está essa situação hoje no Brasil? A febre amarela, ela é uma doença imunoprevenível, então nós temos vacina contra a febre amarela. Ela é causada pela picada do mosquito, geralmente em regiões de floresta, né? A transmissão vai se dar pelo mosquito do gênero Aedes, que é o mesmo mosquito da dengue, e também tem outros tipos de mosquitos que podem provocar a febre amarela. Em regiões, inclusive, que possa ter macacos, né? Que vão ser os principais reservatórios desses vírus. A febre amarela, assim como a dengue, também pode ter quadros leves até quadros mais graves, com hemorragias, né, lesões de alguns órgãos e levar o paciente ao óbito. Então, é uma doença provocada pelo vírus da febre amarela, através de um mosquito, mas, infelizmente, pode ter uma evolução grave. Sim, e a senhora falou aí do macaco, lembrar mais uma vez que o macaco não transmite a doença para a gente. Essa transmissão é feita por meio do mosquito, do Aedes aegypti, correto? Exatamente, e outros mosquitos. Correto. O macaco é apenas um reservatório. Sim. Doutora, e para a gente conseguir falar mais, também a gente falou aí, dengue, tem zika e chikungunya, que a gente teve um boom, se eu não me engano, foi em 2016, que essas doenças, né, eclodiram aqui. Como que fica a situação dessas outras doenças que depois desse momento, a zika e a chikungunya não foram mais tão faladas? Elas ainda estão no nosso território?
Sim, estão sim. É que todas essas também são provocadas pelo mosquito Aedes aegypti. Tem quadros clínicos muito semelhantes, né? Sendo a chikungunya um pouco mais benigna, com menos repercussões sistêmicas do que a dengue e a zika. A zika teve aquele boom das crianças, né, nas gestantes que foram contaminadas, mas são doenças que têm uma importância muito grande no nosso meio. Acreditamos que houve uma subnotificação durante esse período de pandemia e todo o sistema de saúde ficou voltado para a pandemia. Então, acreditamos que houve subnotificação dessas doenças, mas elas estão aí sim e podem voltar no caráter de epidemia a qualquer momento, né? O verão é mais propício para o retorno dessas doenças? Sim, o calor, né? A presença dos mosquitos, com certeza, é um período sazonal aí, onde ocorre bastante essas doenças. Uhum. Doutora, e para a gente finalizar aqui, uma que eu queria perguntar, eu lembro que na minha infância se falava muito e hoje em dia não se fala tanto mais, que é a teníase. A teníase existe sim, ela é muito conhecida, né, no nosso meio como a solitária, né? Ela pode ser ocasionada também pela ingestão de carne de porco e de boi, causada por um parasita chamado tênia, né? Mas hoje a gente tem um arsenal de antiparasitários, né, muito grande, e é feito o tratamento, às vezes até profilático mesmo, em todas as crianças, ambulatorialmente, né, quando as crianças frequentam os ambulatórios e o pediatra acaba tratando essas crianças empiricamente. Tá certo. E aí a gente tem aí uma diminuição mesmo dessa doença, mas ela existe sim. Tá certo. Doutora, muito obrigada, suas informações foram super preciosas aqui para o nosso programa. Volte sempre, tá? Eu que agradeço, uma boa tarde para vocês. Obrigada. Igualmente, até mais. Tchau, tchau. Tchauzinho. O programa de hoje está acabando, mas se você quiser sugerir um tema, mande uma mensagem no nosso WhatsApp 31 99642 8473 ou então no nosso Instagram @debemcomvocê.tvh. E ainda tem o podcast lá no Spotify e eu espero você, o Pode Bem. Eu espero você na semana que vem. Um beijo, até lá. Tchau, tchau.